pessoal do YouTube, me chamo Alex Moura, sou professor de Química, beleza? E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre Fisicoquímica, uma área da Fisicoquímica chamada de soluções. Pessoal, nessa área de soluções nós temos cálculo de concentrações, nós temos diluição, nós temos mistura de soluções com e sem reação química. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito comum no teu dia a dia. Com certeza você indo lá na sua cozinha, você vai fazer isso que a gente vai aprender hoje, chamado de diluição. Talvez você não conheça por esse nome, talvez você conheça por acrescentar água, tacar água, para tornar o teu suco, por exemplo, mais ralo, mais concentrado. Talvez você conheça essas expressões. Ah, eu fiz um suco ali e esse suco estava muito grosso, então eu vou tacar um pouquinho de água aqui para ver se ele fica um pouquinho mais ralo, né? Ou você toma um suco e você diz, esse suco está muito ralo, cara. Então, essas expressões é o que nós chamamos na Fisicoquímica de diluição das soluções, tá, pessoal? Então é isso que a gente vai abordar na nossa aulinha de hoje. É um tema muito cobrado nos vestibulares do Enem e também da UEM. Então fique atento aqui, então vamos lá. Galera, é o seguinte, a perguntinha que eu faço para vocês logo de início. Olhem para essa soluçãozinha de álcool. Aqui nós temos uma concentração de 96 graus GL, tá? E aqui nós temos um frasco com álcool de concentração 70 graus GL. Pergunto para vocês, qual é o mais concentrado dos dois? Cara, tenho certeza que você está dizendo para mim que o mais concentrado é da esquerda, 90 graus GL. Pessoal, 96 graus GL quer dizer 96%. Isso quer dizer o que, professor? Isso quer dizer que a cada 100 ml de volume de álcool, 96 ml é de álcool, tá? Lá do outro lado, pessoal, você tem 70 graus GL. Isso quer dizer que 70%. Isso quer dizer que a cada 100 ml eu tenho 70 ml de álcool dentro daquela mistura, ok? Então a pergunta da nossa aula de hoje é qual? Será que eu consigo transformar esse álcool de 96% para um álcool de 70%? Será que eu consigo diminuir essa concentração? Consegue sim, e é justamente o que a gente vai abordar na nossa aulinha de hoje, como eu consigo diminuir as concentrações de soluções, beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, com certeza você já deve ter feito algo desse tipo lá na sua casa. Por exemplo, você já deve ter feito um suco, como eu acabei de falar. Quando você faz um suco, por exemplo, você pega a polpa lá, e aí quando você pega a polpa e joga no liquidificador, você bota uma certa quantidade de água, certo? Quando você põe uma pequena quantidade de água, perceba que o suco fica meio grosso, né? Concentrado, que a gente chama na química. Para tentar deixar um pouquinho mais ralo, o que você faz? Taca a água lá dentro. Então, quando você acrescenta água àquele suco que está concentrado, nós chamamos de quê? Diluição. Você está diluindo, você está aumentando o volume para diminuir quem? A concentração. Lembra aí quando era mais novo, criancinha, a mãe comprava aqueles pacotes de suco aqueles que suquezinho que dizia 30 gramas faz 1 litro? Pois é, lá em casa não, lá em casa de botar era 5 litros de água, meu amigo. É para render mesmo um mês todinho. Então, cara, isso seria uma diluição, ok? Acrescentar água a uma solução a fim de aumentar o volume e diminuir sua concentração. Outra coisa, você deve ter provado um cafezinho aí e esse café estava muito forte, né? Esse café está muito forte. O que você faz? Acrescenta água no café para tentar diminuir sua concentração, ok? Outro, tua mãe já deve ter falado para ti, meu filho, vai lá lavar um prato, né? Pelo amor de Deus. Pois é, você vai lá com raiva lavar o prato. Porém, quando você põe o detergente e liga a torneira, aquela água, pessoal, ele vai diminuindo a concentração do detergente. Está tendo ali uma diluição também. Com certeza você já fez alguma pintura, alguma arte na sua casa, né? Então, quando você era pequenininho, você deve ter pintado as paredes aí da tua casa, né? Pessoal, quando você vai pintar, você compra um balde de tinta, aquela tinta está concentrada. Então, para você aumentar o volume, para ela render mais, ou diminuir um pouco a concentração, o que você faz? Acrescenta um solvente, acrescenta água, por exemplo, a essa solução. Ou na agricultura também é muito comum você utilizar pesticidas, inseticidas lá para matar alguns micro-organismos. Esses pesticidas e inseticidas são diluídos a fim de diminuir aí a concentração. Então, todas as situações você costuma ver no seu dia a dia, algumas você até faz ou está fazendo agora aí, assistindo essa aula, beleza? Pessoal, quais são as principais características de uma diluição? Pensa comigo aqui, vem comigo, ó. Vamos supor que eu tenho uma concentração, uma solução inicial. A solução inicial tem uma concentração inicial, um volume inicial e uma massa inicial do soluto. Quando eu acrescento uma certa água, uma certa quantidade de água, de solvente puro lá dentro, ele passa a ter uma solução mais diluída, uma solução final. A solução final, pessoal, terá uma concentração final, um volume final
e a massa permanecerá a mesma. Sim ou não? Sim, eu não botei mais soluto, eu só estou tacando água lá dentro. Então, quais são as principais características de uma diluição? Primeiro, o volume aumenta. Toda vez que você taca água lá dentro, o volume aumenta. E se o volume aumenta, a concentração faz o quê? Diminui. Por quê? Tu lembra daquela formulazinha de concentração é igual a massa sobre volume? Concentração e volume são inversamente proporcionais. Se você aumenta o volume, a concentração faz o quê, galera? Diminui, ok? E a massa do soluto permanece o quê? Constante. Não estou acrescentando nem tirando o soluto lá de dentro, pessoal. Estou apenas adicionando água. Para a gente visualizar isso melhor, bora fazer um experimento? Vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Aqui tem um recipiente com café. Então observa que esse café está muito concentrado, pessoal. Está bem escuro, tá vendo aqui, ó? Muito concentrado, né? Como é que eu faço para diminuir a concentração desse cara? Eu vou aqui acrescentar um pouquinho de água. Então vamos lá. Eu vou pegar e colocar um pouquinho desse café em um recipiente. Vou colocar aqui no recipiente. Beleza. Tá lindo. Olha lá, galera, ó. Eu botei um pouquinho de café, aquele café concentrado, aqui nesse recipiente. Observe uma coisa, que aqui tem um volume inicial, tem uma concentração inicial e tem uma certa massa de café aqui dentro. Perfeito? Tranquilo? Então aqui é a minha condição inicial. O que acontece quando eu colocar água aqui dentro? Olha lá. Eu vou adicionar um pouquinho de água nesse recipiente. Galera, observe que à medida que eu vou acrescentando água, o volume está fazendo o que, pessoal? O volume está aumentando. Olha que interessante. Note uma coisa, pessoal. Agora, aquela solução inicial passou a ser agora uma solução final. Observe as características de uma diluição que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, o volume aumentou? Sim, o volume aumenta. A concentração diminui? Sim. Quer ver uma prova? Olha como é que era antes. Olha como está depois. É bem notório, pessoal. Aqui está mais escuro, aqui está um pouquinho mais claro, né? Então, isso aqui acontece justamente porque o volume está aumentando, está dispersando o soluto lá dentro, diminuindo aí a sua concentração, ok? E a massa? Eu não alterei, eu não botei mais café, eu não tirei café lá dentro, eu só acrescentei água. A massa do soluto permanece constante, galera. Então, quais são as características? Primeiro, o volume aumentou, concentração diminuiu e a massa permanece o quê? Constante. Perfeito? Tranquilo? Então essas são as principais características de uma diluição. Então diluição significa adicionar a ela uma porção do próprio solvente puro, ou seja, tacar um pouquinho de água lá dentro para tentar diminuir essa concentração. Mas professor, quanto de água é necessário para diminuir a concentração do cara para tanto? Então tem um cálculozinho aí, né, pessoal? Esse cálculo é muito simples, eu vou provar para vocês como é que se calcula isso. Olha para cá. Vem junto. Galera, concorda comigo que aqui eu tenho uma solução inicial com a concentração inicial, um volume inicial e uma massa inicial, certo? Aí eu vou tacar água lá dentro. Quando adicionar água lá dentro, olha o que vai acontecer? Ele vai passar agora a ter uma solução final, mais diluída, com a concentração final, volume final e a massa a mesma. Ok? Mesma massa. Pensa comigo uma coisa, lembra que concentração não é massa sobre volume? É isso, ó, inversamente proporcional, lembra que eu falei? Quanto maior o volume, menor quem? A concentração. Galera, se eu fizer meio pelos extremos aqui, olha o que vai rolar. Vai rolar o seguinte, ó, massa é igual a CV. Massa é igual a CV. Então vem aqui, ó, concorda comigo que a massa desse recipiente é igual à concentração vezes o volume dele, inicial, e aqui a massa daquele recipiente é igual à concentração e volume, o quê? Final. Pessoal, se as massas são as mesmas, então eu posso dizer que CV inicial é igual a CV o quê? Final. Pronto. Chega uma equação master pra gente aí. Galera, é o seguinte, essa equação representa pra gente a equação de diluição, que diz o que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. O que eu tenho no início é igual ao que eu tenho no final. O que eu tenho antes é igual ao que eu quero chegar. Então, pessoal, C inicial, V inicial é igual a C final, V final. Ok, pessoal? Tranquilo? Só muda as nomenclaturas. Se fosse molaridade, aqui seria um Mzinho de molaridade. Se fosse título, seria um T de título. Se fosse fração molar, seria um X de fração molar. Mas o jeito de calcular é só um jeito. Inicial é igual a quem? Final. Ok? Então, essa é a equaçãozinha que vai mandar. E não esqueça de uma coisa, volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu aumento o volume, eu diminuo quem?
a concentração, ok? Também não esqueça de uma coisa, o inverso da diluição. Qual é o inverso da diluição? É uma evaporação, mas o jeito de calcular é o mesmo, tá, pessoal? Só lembrando, se numa diluição você acrescenta solvente, numa evaporação você faz o quê? Tira solvente. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um arroz. Quando você faz arroz, cara, você pega lá arroz, bota a água lá dentro, e aí você põe no fogo lá. À medida que ele vai aquecendo, a água vai indo embora. E o arroz vai ficando mais grosso, mais papudo, né? Mais aquela papazinha. Pois é. Então ele está ficando mais concentrado porque ele está perdendo aí solvente. Então, nesse caso, nós temos uma evaporação, que é o inverso da diluição, ok? Mas vamos voltar para a diluição e vamos fazer um exemplo. Aquela perguntinha que eu fiz no início da aula. Olha o que nós falamos. Se eu tenho um frasco com 1 litro de álcool de 96%, quanto de água eu tenho que acrescentar aqui dentro para eu obter um álcool 70%? E aí, o que a gente faz? É uma diluição? Sim, é uma diluição. Eu quero diminuir a concentração do cara de 90% para quanto, pessoal? 70%. Como é que eu vou fazer isso, professor? Simplesão, eu vou usar a técnica de diluição. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final, ok? Chama a equaçãozinha que eu te ensinei. Inicial é igual a final. Galera, é o seguinte, pensa comigo uma coisa. Se eu quero saber o volume que eu tenho que colocar aqui dentro para obter uma concentração de 70%. Pensa, se o volume inicial é 1 litro, que é 1000 ml, concorda comigo que se eu souber o volume final, eu sei quanto foi adicionado? Sim. Então, se eu tenho 1000 ml no início, e aí eu joguei água e no final tenho 1500 ml, quanto eu adicionei? 500. Então, basta descobrir quem é o volume final e matou a questão. Vamos lá. Concentração inicial, 90%. 90% vezes o volume inicial, que é quanto? 1 litro, que é 1000 ml. Que é igual à concentração que eu quero chegar, que é 70. 70 vezes o volume final que eu quero descobrir. Então pronto, fechou. Então eu vou encontrar quanto ali, pessoal? 1371,4. Então esse seria o volume final quando eu tiver um recipiente de 1 litro, de 90%, 96%. Então, pessoal, pensa comigo uma coisa. Se eu tenho 1371,4 no final e no início tinha 1000, quanto eu adicionei? 371,4. Então esse será o volume que eu tenho que adicionar 1 litro de álcool 96% para eu encontrar, para eu chegar a uma concentração de 70%. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para fechar? Então não esqueçam disso. Diluição nada mais é do que você acrescentar um solvente à própria solução, certo? E quando você faz isso, você aumenta o volume, diminui aí a sua concentração e a massa absoluta permanece a mesma, ok? O que a gente vai fazer agora? Iremos fazer algumas questõezinhas aqui para fixar melhor o assunto, beleza? Fica comigo que daqui a pouco eu volto. Valeu! Fala, galera, voltamos aqui para a gente praticar um pouquinho mais sobre o assunto de diluição das soluções. Vamos fazer algumas questõezinhas que caem em alguns vestibulares. Vamos praticar, vamos lá. Primeira questão diz assim, ó. As soluções aquosas de produtos químicos são vendidos, em geral, em concentrações elevadas. Ao chegar nos laboratórios ou indústrias químicas, porém, essas soluções são quase sempre diluídas antes de serem empregadas, para diminuir o custo do transporte, né? Esse procedimento evita o peso e o custo de transporte da água, além de permitir que o próprio consumidor controle a concentração em que o produto químico, o soluto, será utilizado. Dessa forma, dispondo-se de 400 ml de solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 5 mol por litro. Eu vou parar aqui e a gente vai ter que esquematizar. O que a questão está falando? Desenha os potinhos, vamos embora. Pessoal, então está dizendo o seguinte, ó, tem um potinho aqui com 400 ml, 5 mol por litro de ácido clorídrico. Pergunta, que volume de água destilada deve ser adicionado à solução para que essa concentração fique igual a 2? Então está perguntando quanto de água eu tenho que jogar aqui dentro para essa solução sair de 5 para 2 mol por litro. O que eu faço, galera? Isso é uma diluição. Por que é diluição? Porque eu estou acrescentando água a uma solução a fim de diminuir sua concentração. Qual será esse volume adicionado? Quanto tem que botar de água lá dentro? Concorda comigo? Se eu calcular o volume final, eu encontro o volume adicionado? Sim, porque vamos imaginar. Se o volume final for 500, o início tinha 400, então adicionei quanto? 100, para chegar até 500. Então basta encontrar o volume final e acabou. Chama aquela equaçãozinha que eu te ensinei, concentração e volume inicial é igual a concentração e volume final. Vamos embora. Pessoal, concentração e volume inicial é igual a concentração e volume final. Rearranjando, eu quero saber o volume final. Então, eu vou passar a concentração final para baixo dividindo. Então, eu vou ter concentração inicial, que é 5, vezes o volume, que é 400, dividido por 2.
Então, ó, corta mol por litro com mol por litro, vai sobrar ml. Então, 2.000 dividido por 2, 1.000 ml. Tá? Pessoal, se tem 1.000 ml, que equivale a 1 litro, então pensa comigo. Se no início eu tinha 400 ml e no final 1.000 ml, adicionei quanto? Faz de cabeça aí, 600, né, pessoal? Então, fechou, ó. 1.000 menos 400, eu adicionei 700 ml da solução para sair de uma concentração de 5 mol por litro para 2 mol por litro. Beleza? Questãozinha simples, só para a gente começar. Vamos lá para a segunda. Pessoal, na segunda questão diz assim, ó. Em um beck com capacidade de 500 centímetros cúbicos, calma, isso não é volume inicial. Isso é o volume do becker, do recipiente, tá? Capacidade total. Havia 200 centímetros cúbicos de uma solução de salito do Chile, nitrato de sódio. Ah, então peraí. Bora esquematizar a cena, ó. Ele disse que tem um recipiente, tá? Um becker, com nitrato de sódio lá dentro, de um volume de 200 centímetros cúbicos. Pensa lá, lembra? Centímetro cúbico equivale a 1 ml. Mas não vamos mexer com unidade de medida que ele não está pedindo nada disso. Ele não me deu a concentração. Ele disse que tem uma certa concentração lá, que eu não sei quem é. Aí ele falou, ó, então foi adicionado água destilada até se obter 350 centímetros cúbicos de solução. Galera, ele tinha 200 e o cara foi tacando água aqui dentro até chegar a 350. Ou seja, adicionou 150 centímetros cúbicos de água. Até chegar na concentração de 1 mol por litro. Concentração final de 1 mol. Pergunta qual a concentração antes de ser diluída. Ou seja, qual é a concentração inicial desse cara? Cara, beleza, isso é uma diluição. Por que é uma diluição, professor? Porque olha que tem aqui, ó, estou acrescentando água a fim de aumentar o volume e diminuir a concentração. Então, quem é a concentração inicial? Chama aquela equaçãozinha que eu disse nele. Vamos junto, ó. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Então, bora junto. Concentração inicial, não sei. O volume inicial, 200 centímetros cúbicos. Quem é a concentração final? 1 mol por litro. Volume final, 350. Rearranjando, ó, o volume inicial jogo para cá para baixo. Então, fica concentração final 1, volume 350 final, dividido pelo volume inicial, que é 200. Fazendo a continha, 1,75. Galera, 1,75 seria a concentração do início. Faz sentido? Faz, ó. À medida que esse cara aqui, ó, tem uma concentração inicial alta, quando eu jogo água, a concentração diminui para 1. Perfeito. Concentração inicial, 1,75 mol por litro. Ok, galera? Tranquilão? Bora para uma próxima. Olha essa questãozinha aqui agora, ó. Essa questão é boa. Em um recipiente com capacidade de 3 litros, então, pessoal, 3 litrão o recipiente, contém inicialmente certo volume de sulfato de cobre. Ele não disse quanto era, então não sei quem é o volume. De concentração 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então, tá, vamos desenhar, vamos esquematizar a cena. Olha lá, eu tenho um potinho aqui com um recipiente, concentração inicial de 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2, 0,05 mol por litro de sulfato de cobre, e o volume inicial que ele não me disse. Ele falou que foi perdendo água por evaporação. Galera, estamos falando do inverso da diluição. Tá? Diluição acrescenta água, evaporação perde água. Tá? Então aqui é o inverso, mas o jeito de calcular é o mesmo. Então vamos junto. Está perdendo água. Restando, parando aí, ele vai parar de perder água quando restar 100 ml no recipiente lá, com a concentração de 1,2 mol por litro. Que volume de água foi eliminado? E aí, pessoal, quanto de água foi perdido nessa solução? Cara, é aquela situação de diluição, só que inverso. Vamos chamar aquela mesma concentração, aquela mesma equação. Vem comigo aqui, ó. Concorda comigo que eu tenho a concentração inicial, concentração final, volume final, mas eu não tenho o volume inicial. Se eu achar o volume inicial, eu mato a questão. Porque se eu souber o volume inicial, eu tenho o volume final. Então é só subtrair que eu sei quanto de água foi perdido. Por isso que a gente vai chamar aquela equaçãozinha que a gente aprendeu, ó. Concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. Quem é o volume inicial? Então passa a concentração para cá dividindo, ó. Concentração final, 1,2. O volume final, vou botar em litros só para a gente praticar, mas não precisa, tá? 0,1 litro, que é a mesma coisa que 100 ml. Dividido pela concentração inicial, que é 0,05. Fazendo a continha, 2,4. Então, pessoal, eu tenho 2,4 litros no início. E no final restou só 0,1. Então, quanto foi aí evaporado? 2,3. Fechou. Se quiser transformar para ml, também ficaria a mesma coisa. 2.400 ml no inío, 100 ml no final. Então, restou quanto? 2.300 ml, que é 2,3 litros. Ok? Pessoal, o inverso da diluição. Ok? Mais uma para a gente fechar. Vamos lá, essa caiu na UERJ.
Diz assim, ó, diluição é uma operação muito empregada no dia a dia quando, por exemplo, prepara-se um refresco a partir de um suco concentrado. Então tem lá um suco de manga concentrado pra caramba e tu quer aí preparar um refresco a partir dele, assim, diluir um pouquinho mais ele. Considere 100 ml de determinado suco e que a concentração do soluto seja igual a 0,4. Então vamos esquematizar essa cena aí. Olha o que eu tenho. Eu tenho um recipiente com 0,4 mol por litro de concentração e um volume de 100 ml. O volume de água em ml que deve ser acrescentado, então, ó, deixa em ml, porque ele está especificando que ele quer em ml. Quanto de água tem que ter acrescentado para essa concentração cair de 0,4 para 0,04? E aí, quanto de água? Galera, a gente pode fazer isso de cabeça, sem fazer conta nenhuma, quer ver? Olha aí, vamos junto. Concorda comigo de novo que se eu souber o volume final, dá para matar essa questão? Sim. Se o volume final for 500 e o inicial aqui foi 100, então, ó, quanto foi que adicionado? 400. Então basta saber quem é o volume final. Vamos fazer de cabeça? Sem conta nenhuma? Depois eu faço aí a continha. Vai lá. Pessoal, concorda comigo que concentração e volume são inversamente proporcionais? Então, ó lá. 0,4 era a concentração inicial. Ele reduziu quantas vezes? 10 vezes, ó. 0,04. Então ele diminuiu a concentração 10 vezes. Se eu diminuo a concentração 10 vezes, o volume aumenta 10 vezes. Então são inversamente proporcional. Então lá, se aqui é 100, então ele vai aumentar 10 vezes. Vai para quanto? Vai para 1000. Pronto, fechou. Então, se é 1000 o volume final e o inicial é 100, 1000 menos 100 dá quanto? 900. Matou a questão. Letra B. Mas bora fazer a continha para ficar mais fácil. Se é uma diluição, então ó lá, concentração em volume inicial é igual a concentração em volume final. Eu quero saber quem é o volume final. Então vamos lá. Volume final será concentração inicial, que é 0,4, volume inicial, que é 100, dividido pela concentração final, que é 0,04. 40 dividido por 0,04 vai dar quanto? 1000 ml. Então eu tenho 1000 ml no final. Calma que tu tá doido para marcar a letra A, né? Não é não, tá, pessoal? Pegadinha, tá? Isso é o volume final, ele quer saber o volume adicionado. Então se no início eu tinha 100 e no final eu tenho 1000, então 100, 1000 menos 100, dá quanto, pessoal? 900. Resposta, letra B. Ok? Pessoal, fechamos esse assunto, tá? Muito obrigado por ficar até o final com a gente. Não esquece de dar uma curtida aí no vídeo, tá? E se inscreve no canal aí para ajudar a gente, beleza? Pessoal, eu queria também deixar um vídeo aí para você assistir, que eu deixei, foi o nosso vídeo passado, que eu falei de água sanitária, como desinfectar contra o coronavírus. Esse vídeo aí é justamente a aulazinha que a gente fez hoje, tá? Diluição. Lá estou ensinando vocês como diluir a água sanitária para a gente tentar aniquilar o coronavírus, aí, o Covid-19 lá da nossa casa. Valeu? Pessoal, valeu, tchau, tchau, até mais.